Bom dia a todos, né? Cara de sono, velho. Nós vamos conversar hoje, como a gente sempre conversa, sobre temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falo sempre, mas eu gosto de repetir isso. Toda semana a gente corre o Evangelho capítulo a capítulo. E hoje nos cabe o capítulo 23, uma estranha moral. Mas o ponto onde a gente vai focar é: os interesses da vida futura estão acima de todos os outros. E eu, na verdade, eu vou tentar que a gente faça um caminho comigo, que a gente percorra junto um caminho para entender por quê, né? Afinal de contas, é bonito falar: os interesses da vida futura estão acima de todos os outros. Mas por quê? Né? É umas palavras bonitas, mas se nós não entendermos o porquê, não passam de palavras bonitas. Mas vamos começar com a moral estranha, para a gente poder entender um pouco as Escrituras, um pouco não só a Bíblia, mas com diversos outros livros que foram escritos há muito tempo atrás. E como foram escritos há muito tempo atrás, algumas coisas ocorreram. E nós vamos tentar ver isso aqui. Primeiro vamos pegar a passagem: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu achei essa tradução e eu achei bastante interessante, porque mesmo a sua própria vida, dá uma ideia ainda mais clara do que Jesus quis dizer com essa passagem. Primeiro a gente tem que entender assim: determinadas palavras contidas nas Escrituras, isso não é só na Bíblia não. Se você pega os Vedas, tem 7.500 interpretações diferentes, que palavras foram mudando de sentido, palavras foram perdendo sentido, palavras foram criando sentido. Uma palavra que significava uma coisa há 2.000 anos atrás, ela pode significar outra hoje completamente diferente. E existe uma ideia bem clara que, primeiro, Jesus não escreveu nada. Todo mundo sabe, Jesus não escreveu nada. Quem escreveu alguma coisa foram pessoas, alguns que conviveram com Jesus, como João e Mateus, por exemplo, conviveram com Jesus, e outros que escreveram o que outras pessoas falaram, o que Jesus falou. Então você vê que outras pessoas falaram, já tem o terceiro, né, que Jesus teria dito aquilo. Por isso é que a gente parar e pensar, já é um pouco estranho, né? Já é um pouco diferente a gente pensar que todas as palavras escritas foram exatamente as palavras que Jesus falou. E é fácil de ver isso. Você pega os próprios evangelhos e todos eles têm uma certa diferença nas palavras empregadas ao longo da mesma parábola, o que demonstra que aquele telefone sem fio, vocês lembram aquela brincadeira? Telefone sem fio. Eu falo uma coisa para você que fala, quando chega lá no final a gente nem sabe foi o que falou no início, porque isso é natureza humana. Você ouve uma coisa, interpreta aquela coisa na tua cabeça e você transforma aquela interpretação em palavras, mas as suas palavras, que não são as palavras que você ouviu. E aí ao longo do tempo isso vai caminhando dessa forma. Segunda, acho que todo mundo sabe, mas se não, todas as grandes livros, eles eram escritos à mão. Então não havia imprensa. Então eu tinha um documento, eu queria que esse documento fosse passado para frente. Quando ele ficava muito velhinho, eu pegava e reescrevia todo aquele documento. Passado algum tempo, eu pegava e reescrevia. Só tem que aquele que escreveu aquele segundo já tinha desencarnado e era uma terceira pessoa que escrevia. Passado mais X anos, e a gente tem que lembrar, né? Se morria
há muito tempo, o homem que chegasse aos 40 anos era um velho. Que chegasse, né? Porque normalmente se vivia muito menos, né? Então, aquele documento foi escrito e reescrito à mão por diversas pessoas. Agora vamos imaginar que eu peguei aquela caligrafia maravilhosa do Alexandro, que foi pegar, olhou assim, o cara que pegou minha caligrafia olhou e falou assim: meu Deus do céu, o que esse cara quis dizer aqui? E aí ele olhou a palavra que ficou mais parecida e colocou. É uma realidade. Problemas de caligrafia, problemas de interpretação. Isso ao longo do tempo foi criando alguns problemas em palavras, né? Chega-se à conclusão que a Bíblia, como qualquer documento muito antigo, deve ter tido algum tipo de alteração, né? A Igreja Católica diz que não, né? Que aquilo foi escrito por Deus e que ninguém conseguiria mudar. Tanto não é verdade que, como eu falei para vocês, os próprios evangelhos aceitos pela própria Igreja, né? Católica, apostólica, romana, e mesmo a ortodoxa, para quem não sabe, existem duas igrejas católicas, né? Apostólica romana e ortodoxa de Antioquia. Os evangelhos têm diferenças claras entre eles. Pode ser que muita gente não saiba disso. Há diferença dos evangelhos. Por quê? Uma foram escritos numa língua e outras foram escritas em outra língua. Primeiro a gente entender. Todas as línguas das Bíblias e dos documentos originais são línguas mortas. Ou alguém fala o hebraico lá do tempo de Jesus, ou alguém fala mais o grego, da onde nossa Bíblia ocidental foi tirada. Praticamente ninguém mais, são línguas mortas. E essas línguas tinham um problema sério. Qual era o problema dessas línguas? Qual era o problema? É que linguagem, ela interpreta ideias. Então, vamos lá. Se eu tenho uma ideia, eu acabo criando uma palavra que represente essa ideia. Nas línguas bem antigas, havia um problema claro de transmissão de ideias. Então, uma única ideia, uma única palavra, tinha 5, 6 ideias. Ou alguém acha aqui que Jesus falou que é mais fácil de passar um camelo pelo fundo de... Até a ideia, né? Você para assim, você pensa numa agulha e pensa num camelo. Será que Jesus falou que é mais fácil passar um camelo? Aí você fica assim meio... Será que Jesus usou uma... Não, é muito simples. Se eu não me engano, é Raabe. Se eu não me engano é Raabe. Eu sabia, mas se eu não me engano é Raabe. Era uma corda grossa, feita para segurar navios, feita de pele de camelo. Então aquilo era amarrado, né? Pele de camelo, logicamente o camelo tem aquele pelo, faz aquele coisa, segurava navios. Então ao longo do tempo, essa ideia da corda grossa que segurava navios, que tinha o mesmo nome, né? Desse cabo grosso, era o mesmo nome do camelo, porque não havia dois nomes para essas duas coisas diferentes. E aí alguém que escreveu falou: é mais fácil passar um camelo. Por quê? Porque quando essa pessoa passou para o nome camelo, ele só tinha as traduções ou as ideias que tinham naquela própria língua. Então o cabo foi para o espaço, né? Aquele cabo feito de pele de camelo foi para o espaço. Então é bem simples a gente chegar à conclusão que qualquer Bíblia ou qualquer documento, eu estou falando da Bíblia porque a gente está falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, mas qualquer documento muito antigo, ele vai perdendo os seus significados ao longo do tempo. Isso é da natureza humana. Se a gente fizer, por isso, uma interpretação rigorosamente literal de qualquer palavra de Jesus Cristo, de qualquer parábola de Jesus Cristo, a gente não vai chegar numa coisa legal. Por quê? Porque a gente sabe que as palavras perderam o sentido. Na Bíblia, em hebraico, nas mais antigas brasileiras aqui, a mais antiga é uma Bíblia em hebraico.
Também foi escrita, não foi na época de Jesus, muitos anos depois. Mas nessa Bíblia em hebraico, em vários pontos, a palavra amor, né, ela não tinha o significado de amor. Porque o grego, por exemplo, o grego tem dois tipos de amor. Ele chamava o ágape e o amor entre seres. Amor era aquele entre seres humanos e ágape era aquele amor entre todos, aquele fraternidade. Ágape era fraternidade. A mesma coisa aconteceu no hebraico, na palavra ódio, né? Então esse odeia, na Bíblia em hebraico, ele significa amar menos alguma coisa. Era o que significava naquela época. Era o que significava naquela época. Amar menos alguma coisa. Então traduzir isso como odiar é uma palavra que fica bastante esquisita, porque o próprio Jesus, primeiro, que ele não podia se contradizer, né? Não dava para se contradizer. Então, se ele pregava 3 amores, né? Qual é o maior mandamento perante a lei, né? Ama o Pai sobre todas as coisas, que está no céu, na terra, debaixo do mar. Ele fala um monte de coisa, mas ama a Deus sobre todas as coisas. E eu vou te passar o segundo, que é igual ao primeiro, né? E ama ao próximo como ama a ti mesmo. Quer dizer, então ele botou 3 amores. Lá na época de Moisés só havia um amor, né? Ama o Pai sobre todas as coisas. E aí Jesus incluiu mais 2 amores. Ama ao próximo e procura amar a si mesmo para poder amar o próximo. Na verdade, ele incluiu mais 2 amores. Então, uma pessoa que tem esse nível, né, de amor, de trazer essa mensagem de amor para a terra, não podia dizer que não amava a mãe e o pai. Então, o que ele disse no geral? Vamos interpretar aquela passagem agora direitinho. Se alguém vem a mim e ama menos a mim, que a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos e a seus irmãos e irmãs, e ama menos a mim, que a sua própria vida. Qual é a vida que ele está falando? É a vida carnal. Aqui ele está falando a vida, a nossa vida aqui, né? O dia a dia, né? Nosso dia a dia, né? Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. O que é discípulo? Aquele que segue as minhas palavras. Quem não ama menos a si mesmo do que as minhas palavras, não pode andar depois de mim, que não pode vir depois de mim, que discípulo é aquele que anda depois. O que ele quis dizer? Aquele que ama mais o mundo material, o ter, né? Aquele que ama mais poder, dinheiro, fama, beleza, juventude. E aqui tem alguns aqui, você é garota ainda, mas tem alguns aqui, né, Alzira? Não, te esconde não, Alzira. É alguns aqui, ó, daí vou falar, que estamos aqui há um pouco mais, somos jovens há um pouco mais de tempo, né? A verdade é que a gente vê que isso tudo acaba muito facilmente. Beleza, fama, o próprio corpo material, né? Dinheiro, isso tudo acaba. Então, aquele que dá mais valor a isso do que amar o próximo como a ti mesmo, não pode andar junto comigo. Então é isso que Jesus quer dizer. E fazem um carnaval, né? Será que o mestre falou que ele odiava a mãe? É bom a gente entender. Por exemplo, ao longo do tempo Jesus deu sobejas, provas que amava muito a sua mãe. Afinal de contas, foi quem lhe forneceu o corpo material para que ele pudesse vir cumprir a missão. Então ele tem uma dívida de gratidão, vamos botar assim, dívida entre aspas, né? Mas ele tem gratidão pelo aquele ser que se predispôs, né, a receber um espírito que teria que infelizmente passar pelo que passou, e ela como mãe iria sofrer. Ou alguém acha que a mãe de Jesus não ficou legal, olhando assim o filho ser crucificado, achou tudo bacana? Não, ela sofreu e não foi pouco. Então esse ser que se predispôs a isso tudo, ele realmente mostrou. Os irmãos dele,
Aí já é outra história. Já tem passagem onde diz que os irmãos queriam se apoderar dele porque ele teria perdido o espírito. Então os irmãos deles não entenderam em realidade essa missão de Jesus. E vocês imaginam, vamos lá, eu sou irmão de Jesus, vamos nos botar na época, eu sou irmão de Jesus. O negócio está fervendo, o Sinédrio está louco para fritar ele, os romanos estão loucos para fritar ele, e eu acho assim, vai fritar ele e vai fritar a mim também. Alguém tem dúvida que havia um medo claro de que o romano, principalmente na época do romano, né, que ele passava o rodo geral, então, que aqueles irmãos não tinham medo claro de passar por situações muito pesadas, né, mesmo com o risco da vida, com aquela situação. Então, assim, bem claramente os irmãos tinham medo, não entenderam e tinham medo. Se a gente for raciocinar com isso, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer de forma que eu consiga realmente abandonar a minha ideia terrena e ir para a minha ideia de ser espiritual eterno? É muito fácil falar, né? Esqueçam que vocês são seres humanos, né? Do seu corpo carnal. Passem a se ver como espíritos imortais. É fácil falar, por favor, né? Difícil de fazer, é natural. Eu acordei hoje de manhã, graças a Deus não me cortei, olha que é coisa rara. Fiz a barba. Eu não fiz a barba no meu perispírito e não fiz a barba no meu espírito, né? Então eu fiz nesse corpo físico. Nós, naturalmente, temos muito mais... notamos a presença do nosso corpo físico do que o nosso corpo real, nosso eu espírito, eu perispírito, né? E meu perispírito. Então, é normal essa proximidade do corpo? É normal, afinal de contas, nós ainda somos muito materiais. Mas, entre ser normal, é bom pra gente? Não, não é. Essa é que é a diferença. É normal? Eu acordo de manhã, faço barba nessa cara. Mas isso é bom para mim, me ver matéria? Não é. Por que que não é? A primeira coisa que eu tenho que entender é saber que eu sou imortal, que eu viverei para todo sempre, né? E que essa vida, nesse corpo, não só nesse, em qualquer corpo, ela vai ter curta duração. Eu vou tentar traduzir, vou tentar mostrar isso de forma visual. Tá vendo essa parede atrás de mim? Tem um paredão atrás de mim branco, né? Todo mundo aqui já deve ter visto pelo menos a representação do elétron, né? Do próton e do elétron. É um negocinho no meio que tem um negocinho ainda menor girando em torno, né? Então, durante muito tempo se imaginou que o elétron era a pior, ou era a menor, não a pior, era a menor parte que existia da matéria. Então, a gente olhar essa parede, tem trilhões e trilhões e trilhões e trilhões, e bote trilhões nisso, de elétrons, concordam? Então vamos lá. Isso dá para a gente, pelo menos mentalmente, reduzir a eternidade a esses trilhões de trilhões de trilhões e trilhões de elétrons. Agora vamos raciocinar que a minha vida material fosse um elétron. Então eu estou vivendo 90 anos, representa um elétron. Aquele negócio que ninguém vê, que só vê com um microscópio eletrônico, né? Que tem que ter um microscópio especial. Se a minha vida de 90 anos, ela tem aqui, e eu vivi, vamos lá, 30 mil vidas, tá bom assim? 30 mil? 40 mil. 40 mil vidas. A gente não chegou na cabeça daquele prego ali. Estão vendo o preguinho? 40 mil vidas frente a isso aqui é menor do que a cabeça daquele preguinho. Deu para entender como a gente vai passar muito mais tempo sendo o espírito do que sendo o corpo? Vamos lá, vamos aumentar. Vamos aumentar.
100 mil vidas. 100 mil vidas já dá para evoluir um pouquinho, né? Acho que com 100 mil vidas a gente dá, né? Desde o primitivo, desde que a gente virou humano, né? Vamos raciocinar. 100 mil vidas, aí chegou na cabeça do preguinho. Talvez não. Vamos botar uns 200 mil vidas. Chegou na cabeça do preguinho. 200 mil vidas. Deu para notar como isso é irrisório frente a essa coisa chamada eternidade? E com uma coisa interessante, né? Se a gente pegar dessas 200 mil vidas e eu pegar as que eu vivi, espírito imortal, vivi nos piores mundos, primitivo e provas e expiações, vamos dizer que eu sou ruim para burro, 70% delas eu vivi em mundos onde a dor é muito forte, em mundo primitivo e por prova de expiação. O que significa que a cabeça daquele preguinho ali só tem 30% só que eu estou vivendo numa vida melhor. Mas para que eu chegasse a 30% da cabeça daquele preguinho, eu tive que começar a andar na direção de um mundo melhor, concordam? Eu tive que cuidar da minha evolução. Quanto mais evoluído, menos dor, né? Quanto mais evoluído, e a gente nota isso claramente, não precisa ser muito inteligente, quanto mais eu dou importância ao mundo material, mais ele me faz sofrer. Então vamos lá, eu gosto de falar de mim, que é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo sabe que eu já fui chocolate, hoje graças a Deus não sou. Então para mim, a pior situação da minha existência é quando a minha esposa fazia aquele pote maravilhoso de bombons. E eu passava ali em frente e os bombons gritavam para mim. Então assim, aquilo me causava dor. Dá para notar? Aquilo me causava dor, porque eu tinha que lutar o tempo todo contra aquele vício, né? Aquele meu vício material, que é o mais fácil de tirar, vamos lá, é o mais fácil de tirar, mas eu tinha que lutar contra ele. Então, na medida que eu dou importância ao material, quanto mais eu dou importância ao material, mais a vida vai me fazer sentir dor, ou acho que não. Por exemplo, outra coisa que é muito comum, né? Eu gosto do meu corpo, acho o meu corpo legal, coisa e tal. Vai ficando velho, começa a dar vazamento, bate biela, é normal, né? Começa a ter os problemas naturais da idade. Se eu dou valor demais ao meu corpo, isso não me traz sofrimento? Não vai me trazer sofrimento? Então assim, quanto mais evoluído, eu passei 70%, lembra lá? Só tem 70% da cabeça do preguinho, eu passei brigando com isso. Mas quanto mais eu me desligar disso, eu vou para mundos cada vez menos grosseiros. Lembra? Então, menos grosseiro. Se é menos grosseira, a matéria é menos grosseira, eu já entendo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que sentir. Então, se eu entendo o que eu tenho que fazer e o que eu tenho que sentir, eu começo a errar menos. E aí eu passo para o mundo de regeneração. Passei 70% daquela cabeça apanhando para aprender. O segundo, a terceira coisa que eu tenho que fazer é me conhecer, né? Porque eu só mudo o que eu conheço, não é verdade? Ninguém muda o que não identifica em si. Ninguém muda. Se você não identificar uma coisa em você próprio, você não briga para mudar ela, porque você não identificou. Agora vamos lá. Como faz isso? Santo Agostinho dá uma ideia, né? Ele diz assim: toda noite você dorme e aí antes de dormir faça um exame de consciência, veja quem você fez, quem não fez, se foi bom, se não foi bom. Infelizmente para mim não dá certo. O meu HD, ele não tem mais memória, ele tem vaga lembrança, né? Então se eu esperar à noite
eu não adianta, eu não vou lembrar de 70%, eu mal lembro que eu comi uma hora antes, quanto mais lembrar à noite tudo que aconteceu. Então eu mudei um pouquinho essa ideia, eu acho que ficou mais fácil, para mim pelo menos. Toda vez que algo me tira do equilíbrio, uma notícia, uma situação, alguém me falou alguma coisa, me tirou do equilíbrio, eu paro e falo assim, por que aquilo me tirou do equilíbrio? Por quê? Né? Se eu entendo o porquê, eu começo a entender o que aquilo quis dizer para mim, né? E aí eu entendo, eu começo a ver, aquilo é uma virtude ou aquilo é um vício? E vício, o que é vício? Nada mais do que hábitos cristalizados ao longo do tempo. E vício não é isso? Eu tinha vício de comer bombom, porque toda vez que eu via um papelzinho vermelho, aquele, né, sonho de valsa, que eu adorava, aquele papelzinho vermelho, aquele coisa que olhava para mim assim, olhava para ele, a gente namorava e não tinha jeito. Comia alguns, para ser né, legal, comia alguns, né? Então assim, a verdade é que a partir do momento que eu vou me conhecendo, eu começo a identificar quais são as minhas virtudes. A gente tem poucas, vamos lá, vamos ser sinceros. A gente é da terceirona, vamos lá. Mas a gente tem algumas, não vamos também achar, né? Então a gente tem algumas. Hoje eu já, por exemplo, há 300 anos atrás a gente matava como se fosse água. E não pense que não éramos nós aqui, éramos nós. Há 400, 500 anos atrás, a vida humana não tinha a menor importância. Hoje, para a gente, tem uma importância. Tem importância para a gente. Então, a gente tem algumas virtudes ali, né? Assim, mas tem, né? Mas ainda apresentamos muitos vícios. E o vício, como a gente descobre esse vício? Olhando a nossa vida. Se eu olho a minha vida, aquilo acontece. Uai, será que não quer te dizer alguma coisa? Será que as coisas não querem te dizer alguma coisa? Uma situação qualquer que ao longo do tempo passa por diversas vezes na nossa existência, na verdade, duas coisas ocorreram. Primeiro, porque eu não aprendi a lição, porque senão ela parava de acontecer. E segundo, eu tenho que começar a entender, afinal de contas, o que a vida quer me dizer. O que a existência quer me dizer? Porque a existência da gente não é aleatória. O que nós pensamos, sentimos, cria vida. Ou alguém acha que veio aqui a passeio, né? Eu gostaria também, eu vim nessa encarnação a passeio, né? Vou ficar de boa. Mas não é a realidade. Todos nós viemos aqui cumprir algumas situações que deixamos de cumprir há algum tempo. Então, se isso é verdade, o que a vida está dizendo para mim, afinal de contas? O que ela quer me falar? Se eu aprender, na próxima eu já não venho com isso. Então, olhando a nossa própria existência, a gente pode entender os nossos vícios. Qual é o primeiro pensamento que vem quando alguma coisa acontece? Eu vou dizer pessoal, eu acho que falar de problemas seu é a coisa mais fácil do mundo. Você viu uma notícia tétrica na televisão, no cinema, qualquer coisa, né? Uma cena, por exemplo, vou falar uma cena de estupro. A primeira coisa que vem no coração de qualquer um, pelo menos a maioria de nós, e eu me coloco nisso, gostaria desse indivíduo frito com batatas fritas, ou não. Ou a gente já evoluiu o suficiente para olhar e dizer assim, nossa, esse é o irmão perdido. Não, primeiro movimento, primeiro embate, é aquele, queria esse cara frito com batata frita. Natural? Natural, somos da terceira. O que não é natural é manter esse pensamento. Após esse primeiro pensamento, você parar, olha, se isso aconteceu, foi porque aquela determinada pessoa precisava passar por aquilo, porque Deus não é injusto. E Ele é bom. Então aquilo, apesar de horrível para aquele corpo, foi bom para aquele espírito. E infelizmente aquele irmão que foi instrumento daquela situação boa,
e isso é que choca, né? Daquela situação boa para aquele espírito imortal, ele é que passou a ser digno de pena. Então eu não tenho mais direito de ter ódio, ter raiva. Eu tenho que entender que, infelizmente, existem seres ainda nesse planeta que têm essa situação. Por isso que eu falo, qual é aquele primeiro movimento? Se eu tenho esse primeiro movimento, eu queria ele frito com batatas fritas, isso significa o quê? Que eu não consegui ainda entender o que é amar. É verdade, a gente não conseguiu. Ou alguém aqui, quando aconteceu, sabe de uma coisa dessa, você, não, realmente, que Deus... Não é, o primeiro sentimento que vem de dentro para a gente, de dentro para fora, é a nossa natureza ainda bastante animal. É real? É real. O que nós não podemos fazer agora é, a partir desse primeiro momento do instinto, continuar com os pensamentos do instinto, e sim nos ver como espíritos imortais. Então, é essa a diferença. E aí eu tenho que ver quais virtudes eu devo adquirir ou reforçar, quais vícios devo superar. Se for um vício físico, é mais fácil. Ou alguém tem dúvida que deixar de comer bombom é mais fácil, né? Como é que faz? Some com bombom, né? Some com bombom, desaparece com bombom, você vai ter mais facilidade. Um vício físico, bebida, é mais fácil que um vício moral. Por quê? Porque o vício moral está arraigado no espírito. Então, falar mal da filha da vizinha, isso no meu tempo de garoto era muito comum, né? Todo mundo falar mal da filha da vizinha, esquecendo que ela também tinha uma filha, né? Era muito mais difícil, porque a pessoa está colocando para fora o que vem do coração dela. E isso é um vício difícil. Esse é um vício complicado. Não é o que entra pela boca do homem que faz perder o homem, sim o que sai da boca, porque o que sai da boca vem do coração. Então, a partir do momento que você começa a entender isso, você começa a saber quais são os seus vícios e os seus virtudes, né? O que encontra eco em mim, né? Na verdade, é essa ideia do que encontra eco em mim. Por exemplo, hoje eu passo na frente do bombom e não sinto mais aquele bombom gritando, eu, não vejo mais ele gritando. Então o que mudou? O bombom mudou? Não, continua sendo aquela capinha vermelha escrito sonho de valsa. Depois eu quero os royalties dessa. Continua recheado, igualzinho. Mas eu mudei. Então aquilo não encontra mais eco em mim, né? Por que essas coisas me magoam e outras coisas não me magoam? Porque feriram o meu orgulho. Feriram o meu orgulho. Eu criei expectativa na vida dos outros. 90% é isso. Eu casei com meu príncipe ou a minha princesa encantada. Só tem que esquecer, que avisar que princesa e príncipe só tem histórias da carochinha. Todos nós somos espíritos com problemas. Então, se eu casei com aquela expectativa, ou eu fiquei com uma pessoa, se eu resolvi aceitar essa pessoa como acompanhante da minha existência, e tenho essa ideia, vai ter algumas mágoas, alguns desencontros. Será que foi isso? Será que foi eu que criei isso aí? E aí a coisa que a gente tem que sempre colocar, Deus errou. Eu acho que essa é a base, frente a qualquer situação. Deus errou? Se Deus errou, esquece. Então a gente não está aqui, estamos falando um monte de coisa para nada. Mas se Deus é justo e bom, por pior que seja a situação para esse corpo material, Ele tem que ser justo e bom para alguma coisa. Essa alguma coisa é eu, espírito imortal. A outra coisa que nós temos que analisar é qual é a minha resposta a essas coisas que me tiram do equilíbrio. Qual é a resposta? Você pode ficar efusivo,
agressivo, indiferente, tristonho, depressivo. Já notou que a gente sai do alegria extrema para depressão, dependendo da coisa que a gente está analisando, né? Tem gente que, a se sentir de qualquer forma diminuído em alguma coisa, a primeira coisa que faz é ser agressivo. Isso é a característica do homem atual. Nós temos medo, todos nós, temos medo de ser agredidos o tempo todo. Por que nós temos esse medo? Porque o homem da geração atual, ele normalmente agride para se defender. E como isso é recíproco entre nós, todos nós nos agredimos para nos defender, sendo necessário ou não. Essa é a realidade do mundo que a gente vive hoje. Você sempre está tentando entender aonde aquele indivíduo vai te dar o nó. E no Carioca, a gente brinca no Rio de Janeiro, né? A gente tenta entender aonde ele já vai tirar o nó que ele próprio deu, né? A gente brinca no Rio com isso. Mas é verdade. A partir do momento que a gente começa a ter esse tipo de atitude entre nós, tem uma sociedade, essa sociedade tem um jeito, tem alguma forma de ser boa. Se eu só consigo olhar para os outros com desconfiança, tem jeito? Não tem. Mas enquanto nós não nos mudarmos, quer dizer, enquanto eu não parar de ver o outro como um possível agressor e eu já me proteger claramente dessa possível agressão, a gente vai continuar sendo o que é. Por isso é que Jesus falou, tirou, dá mais 1000 passos, bateu na face direita da esquerda. É isso. Hoje a gente não faz mais, né? O cara falou alguma coisa, eu fio a peixeira da barriga dele e pronto. Não fazemos mais isso. Mas nós fazemos isso de uma outra forma, com a língua, com o pensamento. Aonde esse cara está querendo me engrupir? Se os seus olhos são motivo de escândalo. Se os seus olhos são motivo de escândalo. É isso aí. Onde esse cara quer me dar um nó? Aonde é que ele... Só esses pensamentos, o que é que você jogou para esse indivíduo? Coisa legal? Não, não foi. Então, assim, é importante entender como eu respondo a todos esses problemas e por que eu respondo. E aí, a gente vai entender a única forma de entender o outro, ou amar o outro como o outro é. E entenda, amar é outra palavra que está bastante aliterada. Eu não posso amar o outro quando o outro não me ama. Amar no sentido que a gente dá a palavra amar hoje. Mas ele fala o amar ágape. Eu tenho a obrigação de entender que o outro tem tantos defeitos como eu tenho. Eu tenho que entender que o outro é um espírito imortal também, com todos esses problemas que eu próprio tenho. E assim, eu não vou amá-lo com aquele amor terno do amigo, né? Que essa é a palavra, aquele amor terno do amigo. Mas eu vou amá-lo por entender que ele é tão problemático quanto eu próprio. E a partir disso, entender que ele é um espírito imortal igual a mim. Virtudes, vícios. Virtude, vício. Como nós, todos nós. Ou alguém acha que é virtude, vício. É a nossa realidade. Hoje, pelo menos, a gente não transforma os nossos vícios em ações graves, pessoais. A gente não mata, não estupra, não faz... Graças a Deus. Mas a gente faz isso tudo na mente ainda. Quando você olha para aquele indivíduo e fala assim, aquele cara... Pronto. Você não falou nada, não fez nada. Mas você jogou aquela energia para aquele indivíduo. Graças a Deus, nós estamos nessa fase. Porque já fomos bem pior. Já fomos bem piores. Então, é agora que nós temos que começar a tirar o animal que existe em nós, e sempre vai existir enquanto tivermos esse corpo grosseiro,
e começar a trazer o anjo que também existe em nós, mas que está recoberto por diversas camadas de orgulho, de egoísmo, vindo da onde? Vindo da nossa origem animal. Ou alguém tem a menor dúvida de que quando eu trato o outro assim, é porque eu tenho temo contra a minha existência. Quando eu trato o outro assim, o que eu estou temendo? Eu estou temendo que ele, o terceiro, possa fazer alguma coisa que vá atrapalhar a minha existência. A existência, seja física, seja financeira, seja moral, a gente é assim. Então é puro instinto de sobrevivência. Está na hora da gente suplantar esse instinto natural, entendam, ninguém está falando mal, mas está na hora de suplantar esse instinto com a seguinte coisa: eu vou entender que o outro também é tão problemático como eu. Não é que eu vou abrir a guarda e vou dizer assim, não, que pode ser tudo está bem, não é isso. Mas eu não vou agredi-lo antes de ele realmente me agredir. A gente já agride pelo simples fato de você acreditar que aquilo possa vir a te agredir. Essa é a realidade do ser humano. Principalmente na nossa época aqui no fim dos tempos, como Jesus colocou, a fé de muitos esfriaria. Não é isso, a fé de muitos esfriaria? É exatamente isso. A gente perdeu a fé no outro, a gente perdeu a fé no ser humano. É uma realidade. Ou a gente tem dúvida disso? A melhor forma de aprender é convivendo com os nossos próprios vícios, ou a gente convive com o outro, porque o outro nada mais é do que um reflexo dos nossos próprios vícios. Mas se eu não aprendo com o outro, eu vou continuar naqueles 70%, lembra? Todas as minhas encarnações é a cabeça daquele prego, mas 70% delas eu vou passar em mundos infelizes. É isso que eu quero. Eu quero continuar nesses mundos infelizes, esses mundos problemáticos, esses mundos de provas e expiações, ou primitivos. Isso que eu quero. É essa necessidade que eu quero, ou quero usufruir do jugo leve e suave? Ou eu quero usufruir do jugo leve e suave? Mas para mim que eu possa usufruir do jugo leve e suave, o que eu tenho que fazer? Lembra? Ama o próximo como ama a ti mesmo. Aí todo mundo fala, mas é o BIP. Sim, benevolência, indulgência e perdão. Se você conseguir realmente olhar o outro como benevolência, vou fazer ao outro só aquilo que for o melhor para ele. Indulgência, vou entender que o outro é tão Zé Mané como eu, né? Vamos ser sinceros, é tão Zé Mané como eu, né? E se eu começo a não agir baseado nas coisas que eu sei que ele fez incorretos e que me atingiram, eu cheguei a usufruir desse jugo leve e suave. Mas por que eu vou usufruir? Porque as coisas vão deixar de me magoar. É essa que muita gente não entende. A pessoa me fez algo, tudo bem, coitada, ela tinha aquela situação, eu não sei os problemas da vida dela, está tudo bem. O que aconteceu? Quem foi mais feliz? É isso que a gente quer. Quem foi mais feliz? Não fui eu que deixei que ela, entendi que aquela outra pessoa tem os problemas dela e aquilo não me tirou do equilíbrio. Será que eu não fui mais feliz? É isso que a gente tem que começar a largar o animal que ainda somos, para entender o anjo que devemos ser. Então não vale abrir mão de breves momentos da alegria do ego para usufruir cada vez mais a felicidade real? Não vale abrir mão? Olha só, eu tenho ali 70% daquela cabeça passando mal, e tenho isso aqui, tenho isso tudo aqui para ficar bem. Não vale a pena largar a mão daqueles 70 o mais rápido possível?
Não vale? Vamos lá, por favor, não vale? Não vale. Olha ali, é aquilo ali, ó. Largar a mão, para quanto mais rápido eu conseguir sair daquela cabeça de alfinete, cabeça de prego, não é melhor? Então, não fica claro por que eu devo abandonar toda essa parte do ego, do ter sobre o ser, porque é muito melhor que eu coloque a minha existência no mundo espiritual, desse mundo que está fazendo, do que ficar preocupado com meus objetivos terrenos. E é isso que não está falando aqui, não é isso que nós estamos conversando. Nós estamos conversando justamente por isso. Temos que começar a abandonar o animal que sempre fomos, que deseja sobreviver a qualquer custo, ter a qualquer custo, para entender o anjo, que também somos, mas ainda encobertos com camadas e camadas de orgulho e egoísmo, para ser alguma coisa, ser um ser melhor. E pela atenção, obrigado.